Olá, esposas do QG Esposos, Esposiação, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Se vocês não estiverem bem, que vocês fiquem. Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre prioridades e vocês vão ouvir no fundo aí a musiquinha que o meu filho está tocando para nós. E é muito importante que vocês entendam essa sequência de prioridades, porque se essa sequência for negligenciada, aquilo que você tanto preza vai com certeza ser negligenciado também. Então, o que funciona? Primeiro, assim, eu quero que você tenha uma lista de prioridades. E lembrando que prioridade não é urgência. Prioridade são aquelas coisas que são importantes, que você tem que colocar a sua atenção, colocar o seu foco, colocar a sua energia, colocar o seu amor. Isso são as coisas que são prioridades na sua vida. E faça a sua listinha e depois você vê se a sua lista está de acordo com essa lista. E a lista que eu vou te falar é, em primeiro lugar de tudo, você tem que ter você é a sua prioridade. E quando eu falo que você é a sua prioridade, eu não estou falando isso de uma forma egoísta. Eu estou falando que se você não tiver um relacionamento com você mesma para entender quem você é, o que você nasceu para ser, para entender os seus sentimentos, para entender, você ter um relacionamento com Deus que defina qual é a sua identidade. Você vai ser uma pessoa que é mal resolvida, e pessoas mal resolvidas, elas fazem o quê? Elas terceirizam, o meu marido que tem que me fazer feliz, o meu filho que tem que suprir os meus anseios de sonhos, enfim. Ou seja, se eu não tenho uma identidade firmada corretamente em quem eu sou, em quem eu nasci para ser, eu vou provavelmente, de uma forma errada, me relacionar com o meu marido, com os meus filhos, com as pessoas ao meu redor. Então, primeiro de tudo, a sua prioridade é se cuide, seja uma pessoa interessante, vai estudar. E quando eu estou falando de se cuidar, eu estou falando de se cuidar por completo. Cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do que você pensa, no que você investe o seu tempo, o que sai da sua boca. A gente às vezes fala muita bobeira, a gente reclama demais e a gente esquece que tudo isso começa a causar uma energia ao nosso redor. As coisas não estão bem, então eu fico reclamando e acho que aquilo vai fazer melhorar. Não vai melhorar, né? Então a nossa boca ela é realmente um canal de bênção ou de maldição, a gente que escolhe. O pior de tudo é quando a gente reclama das coisas, quando a gente xinga as pessoas, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente amaldiçoa mesmo. E a gente não faz isso porque a gente é uma pessoa má, não. Às vezes a gente faz isso sem perceber. E a gente faz essas coisas e acha que vai colher coisas boas, vai colher bons resultados, vai colher bênçãos, e não funciona assim, né? Então, seja uma pessoa bem resolvida. Lá no nosso e-book, uma das primeiras coisas que a gente faz no nosso e-book é o quê? Listar para você o que uma pessoa bem resolvida faz. Então, uma pessoa bem resolvida, ela não tem mimimi, ela não tem inveja de outras pessoas, porque ela entende que cada um tem o seu, tem espaço para todo mundo fazer as coisas nessa vida. Ela não fica esperando que o outro faça as coisas para ela poder agir, ela busca ser uma pessoa melhor, enfim. Tem lá uma relação para você se identificar. E tem também a parte do mal resolvida. Você é uma pessoa mal resolvida. Uma pessoa mal resolvida, ela é reclamona, ela é ingrata, ela é uma pessoa que vai, com certeza, ficar prestando atenção no que os outros têm, vai ter inveja, vai ter ciúme, enfim, essa é uma pessoa mal resolvida. Então, primeiro de tudo, quem você nasceu para ser, quais são suas qualidades, quais são os seus dons, o que faz você ser uma pessoa única, valorize isso, seja grata pelas coisas que você tem. Cuide também da sua aparência, da sua saúde. E é engraçado eu falar isso, pratique atividade física, porque é um sofrimento praticar atividade física, mesmo sendo casada com personal, e seria muito bom que o simples fato de ser casada com personal já me habilitasse a ter um corpo perfeito e saudável, enfim, com a barriguinha negativa, enfim. Cuide daquilo que entra na sua boca, mas também cuide daquilo que sai da sua boca. Então, a sua primeira prioridade é você e seu relacionamento com Deus. E depois disso, Deus vai falar quem você é, você vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida, e quando você se sente amada por Deus, aí sim você está
apta a amar outras pessoas. Às vezes a gente acha assim, eu não tenho tempo de me cuidar, porque eu vou cuidar de outras pessoas. Mas esses dias veio uma coisa para mim que é o seguinte: você não está se vendo, mas as outras pessoas estão se vendo. Então, se você estiver feia e mal arrumada, você está fazendo um desserviço para quem está te olhando, né? Que é obrigado a ver você descabelada, enfim. Então, primeira prioridade, você. Em segundo lugar, e agora é o lugar, agora é aquele momento que as mamães de plantão, elas param de assistir o vídeo e elas falam, isso tá uma besteira, mas ouve, vê esse vídeo até o final, eu prometo que vai fazer sentido em algum momento, ok? Bom, segundo lugar, a sua prioridade tem que ser no seu casamento, com o seu marido. Você não ouviu errado. Sim, o seu marido está na lista de prioridades, ele tem que estar acima dos seus filhos. Eu já vou logo explicar o porquê. Talvez você não queira mais continuar ouvindo o resto. Se você quer que os seus filhos sejam felizes, seja feliz no seu casamento com seu marido. Simples assim. Às vezes você acha que você está fazendo um favor para os seus filhos quando você desautoriza alguma ordem que seu marido dá. Quando você, na frente dos seus filhos, você distrata o seu marido e você acha que isso você está ajudando os seus filhos? Não, você tá indo contra a sua família, você está dando um testemunho errado para os seus filhos. O que você precisa entender é o seguinte, os seus filhos, eles vão ser criados com uma visão de casamento, de casal, como uma mulher deve ser, como um marido deve ser, com base naquilo que eles verem acontecer dentro de casa. Não é mesmo? E eu tenho certeza que se você é mãe de menino, você vai querer que o seu filho case com a melhor mulher do mundo, concorda? Que seja atenciosa, carinhosa, que cuide bem dele, que seja honesta, enfim. Você não vai querer que ele se case com qualquer uma. Você não vai querer que ele se case com uma louca que sai gritando no ouvido dele, que humilhe, que xingue, concorda? Não vai querer. E se você é mãe de menina, você não vai querer que ela se case com um cara que a trate de qualquer jeito, que a trate mal. Enfim, o que você está passando para os seus filhos? E outra coisa, criança precisa de segurança. E um lar, ele vai ser seguro quando os pais estão em harmonia, quando os pais estão em paz. Então, você e o seu marido, vocês são uma equipe, não são times diferentes. Não é o time dos meninos e o time das meninas. Não existe uma guerra de atenções. É só somar, ok? E se você consegue ter essa visão de que, a prioridade é o meu marido, é o meu casamento, você vai investir em tempo em ser esposa. Qual é o grande problema das esposas que se tornam mães? Elas esquecem que são mulheres, elas esquecem que são esposas e elas focam no cuidado dos filhos. E o cuidado dos filhos é algo que se tiver 40 horas no dia, durante 40 horas a gente cuida de criança. Eu tenho um bebê de 10 meses, vai fazer 10 meses amanhã, e se eu deixar, ele toma as 24 horas do meu dia. E então eu preciso ser intencional, sabe? No momento que eu tenho vaga, eu vou lá, vou paquerar meu marido, vou namorar meu marido, vou dar atenção para ele, vou assistir um filme com ele, vou conversar, vou ver como ele tá, vou sorrir para ele, vou receber ele com alegria. E aí o meu filho, eu vou cuidar. Eu não estou falando de negligenciar filhos, eu estou falando de não priorizar acima da atenção com o marido. Vocês estão entendendo, né? E outra coisa, você é responsável pela paz da tua casa. O que eu mais ouço com aconselhamento de esposas é: a gente briga demais, a gente discute demais, o meu marido, demora para chegar em casa. Tá, e quando ele chega em casa, o que acontece? Quando ele abre a porta da tua casa, você sorri e demonstra para ele que você tá feliz porque ele chegou, ou você já vai vomitando todo o estresse, os problemas do dia, o quanto você tá cansada, estressada, enfim. Você, se você estivesse na visão oposta, ao abrir a porta da tua casa, você gostaria de entrar ou você sairia correndo? Então, pensa nisso. Se você não priorizar o seu marido e o seu casamento, quando você abrir a porta da sua casa, você vai esquecer que quem está entrando é o seu marido, o homem da sua vida, aquele homem que você escolheu para
para passar a vida do lado dele, o seu companheiro, e vai olhar e vai ver apenas o pai dos seus filhos. E isso é um grande, grande, grande erro, ok? Priorize o seu marido, valorize que ele é o pai dos seus filhos, incentive ele a ter um tempo de qualidade com seus filhos, só ele e os seus filhos. Faça com que os seus filhos tenham bons olhos pelo seu marido. Então, o seu marido, ele vai ser visto pelos seus filhos também pelos seus olhos. Porque como mãe, você tem influência sobre os seus filhos. Agora, se você só prioriza os seus filhos e não prioriza o seu marido, não prioriza o seu casamento, automaticamente a rotina, o estresse do dia a dia vai fazer com que você foque apenas no quanto o quanto é cansativo, no quanto existe uma demanda, e aí então você vai deixar de ter bons olhos pelo seu marido. E quando você deixa de ter bons olhos pelo seu marido, você deixa de ensinar os seus filhos também a verem ele como um herói, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma brincadeira, eu chamo meu marido de meu rei. E até a minha filha tem 11 anos, ela fala, ai, meu rei, né? Ela tá naquela idade que, quando eu vejo meu marido, ela fala, Eca! Enfim. Mas é muito engraçado porque ela já notou, ela tem que falar, você prefere o papai, né? Enfim, mas eu já estou mostrando para ela que existe uma hierarquia dentro do lar, inclusive. Não é mesmo? E você e seu marido, volto a repetir, vocês estão no mesmo nível, vocês estão no mesmo time, vocês estão juntos com o mesmo propósito, que é o quê? Formar cidadãos. Ensinar os filhos de vocês a serem pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas aptas a constituírem outras famílias, não é mesmo? É para isso que você tem filhos. Ou você acha que você tem filho para ficar exibindo, filho para falar, eu tenho uma família, tá aqui minha fotinho. Não funciona assim. Você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade um dia vai ser cobrada de você. E uma das suas responsabilidades é ensinar os seus filhos como é que uma família deve ser. Como é que uma esposa deve tratar um marido, como que o marido deve tratar uma esposa. E lembrando, então, só para a gente concluir esse segundo tópico, o seu marido, ele não é só o pai dos seus filhos, ele também é o seu homem. E ele merece a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado. Alimente isso e seja intencional em priorizar. Porque se você não priorizar isso, a rotina com seus filhos, principalmente, vai deixar eles lá para depois da lista. E aí existe um grande perigo nisso, ok? Em terceiro lugar, aí agora sim, a hora de você vai priorizar os seus filhos. O que é priorizar os seus filhos? Cuide deles com muito amor, corrija quando for necessário, conforte os seus filhos, incentive os seus filhos. A gente costuma chamar uma coisa chamada de rio da cultura. O que é o rio da cultura? O rio da cultura ele é feito de duas margens. E quais são essas margens? O confronto e o conforto. Se você for uma mãe que só confronta os seus filhos, que só corrige, que só briga, que só demonstra o que eles fazem de errado, você, na verdade, vai ser uma ditadora. E pode ser que isso funcione de uma maneira operacional, que ele seja realmente uma pessoa que está lá, que está séria, que faz as coisas certas, mas e a essência, como pessoa e como sentimento? Será que ele vai ser uma pessoa forte? Enfim. E também, em contrapartida, se você for já uma mãe que só conforta, que, ai, filhinho, vem cá, tá aqui, dá um colinho, não sei o que, fez isso de errado, filhinho, tá bom, a mamãe te ajuda a consertar, só faz a mão na cabeça. Você não vai preparar o seu filho para o mundo, porque no mundo ele não vai ouvir só sim, né? Vai ouvir muitos nãos. E que ele, então, aprenda em casa como reagir às negativas, em como que eles têm que, até que ponto eles precisam insistir quando eles ouvem um não, para lutar pelo que eles querem. Ou não, quando é realmente um momento de desistir e entender que existe uma hierarquia a ser seguida, que existe honra, enfim. Então, esse rio da cultura ele é muito importante. O confronto e conforto ele tem que estar realmente balanceado. Seja intencional em educar os seus filhos. Não deixe que as redes sociais, que o celular esteja educando os seus filhos. Não faça isso. Não terceirize a educação dos seus filhos para as escolas. Professor não tem que educar criança. O professor está lá para ensinar matéria. Ser uma pessoa do bem é a sua função como mãe. E como esposa, você também tem que incentivar o seu marido a ser um bom pai.
Não discordem na frente dos seus filhos. Se um falou uma coisa, o outro fala amém e ponto final. Se a Liz, que é minha filha, pediu uma coisa pro Thiago, que é o meu esposo, e eu sei que ela já pediu para ele falou não, não adianta, mesmo que eu concorde que ela possa ir, ela não vai porque ele já falou não, então não é não. E aí, se eu tiver que discordar de alguma coisa com ele, eu vou chamar depois entre eu e ele, vou falar, ah, eu queria ter deixado ela ir, enfim, mas nunca na frente dos seus filhos, ok? Outra coisa, deixe os seus filhos arcarem com as consequências dos atos deles. Como toda mãezona, a gente tem aquela mania de não querer que os nossos filhos sejam infelizes, não querer que os nossos filhos sofram, só que eles precisam entender que se eles fizerem uma coisa que não é bacana, o resultado também não vai ser bacana. Então, quando eu falo que os seus filhos, eles estão numa lista de prioridade, em terceiro lugar, eu não estou falando que eles são menos importantes. Eu tenho certeza que, como mãe, o seu filho é a coisa mais importante do mundo para você. Mas você precisa entender que você não consegue fazer isso sozinha e que você não consegue fazer isso se você não estiver bem resolvida. Por essa razão, que em primeiro lugar é você, em segundo lugar o seu casamento, o seu marido, em terceiro lugar o seu filho. E aí depois vem as outras coisas. Seu trabalho, sua carreira, seu esporte, enfim. O restante da sua família, seus pais, seu bicho de estimação, aí você prioriza o que você quiser. Mas na lista de prioridade, essas três coisas precisam sim vir nessa sequência. Tá bom? Bom, é isso. Quando eu estou falando de prioridade, eu estou falando de você investir intencionalmente o seu amor e o seu tempo. Pensa, planeja. O que hoje eu vou fazer para investir em mim mesma? O que hoje eu vou fazer para investir no meu marido, no meu casamento? O que hoje eu vou fazer para investir no meu filho? Não deixe o tempo passar. Não deixe as coisas ao léu. Aquele papo de deixa a vida me levar, isso não vai te levar para um lugar bacana. Então, seja intencional com a sua família. Toma as rédeas novamente da sua casa. Cuida da paz do seu lar, cuida da sua casa, forme um lar. Hoje eu vi uma coisa muito linda que é o seguinte: você não é uma dona de casa, você é uma criadora de lar. Olha que coisa linda, né? Então, seja intencional também nisso, nessa revelação. Pega para você também e pense como que você pode fazer isso aí na prática. E se você não priorizar o que é importante, você vai ter que tratar de uma forma urgente aquilo que é importante. Então, não deixa que a rua ensine os seus filhos aquilo que você precisa ensinar. Não deixa que o seu marido vai dormir sentindo falta da namorada dele, da esposa dele. Então, seja intencional em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos. Cuide de você, do seu casamento, dos seus filhos, cuide da sua família, porque sim, é sua responsabilidade. Para de terceirizar para o seu marido a sua felicidade, para de terceirizar para o seu marido aquelas coisas que você precisa fazer. E para de colocar nos seus filhos expectativas de coisas que você quer. Então, entenda que cada um é de um jeito, entenda as diferenças de cada pessoa, valorize essas diferenças, incentive o seu marido, incentive os seus filhos, seja o porto seguro deles, seja aquela pessoa que, independente do que acontecer no dia do seu marido e dos seus filhos, eles sabem que no final do dia eles vão chegar e tem um colo, e tem um sorriso, e tem um amor, e tem um carinho, e tem um abraço, tem um ar para eles recarregarem as baterias. Da mesma maneira que você vai ser a referência quando eles pensarem em alguma coisa que não é legal, eles falarem, não, isso não tá bacana, isso não vai ser legal. Seja intencional nas suas prioridades. Olha a sua listinha, reorganize essa lista, coloque em prática. E se você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida lá para o contato@qgesposas.com. E entre também nas nossas redes sociais. No Facebook, nós estamos como Esposa em Ação, que é o Força-Tarefa do QG Esposas. E no Instagram, QG Esposas. Procure a gente lá e esse vídeo vai estar disponível. Eu vou pedir para você que se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com as suas amigas, encaminhe para as pessoas que você gosta. Se ele não fez sentido,
ver ele novamente sobre um outro olhar. E se tiver alguma dúvida, se não concordar ou concordar, me manda seu feedback, que eu vou ficar muito feliz em falar com você. Um beijo grande, priorize o que precisa realmente ser priorizado, tá bom?